O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 381. A parábola do administrador fiel, infiel e perspicaz. Hipocrisia dos fariseus e conversão de um essênio. Valtorta descreve a visão do dia 10 de fevereiro de 1946. Uma numerosa multidão está à espera do mestre e está espalhada pelas encostas mais baixas de um monte um tanto isolado, pois está afastado por uma confluência de vales que o circundam e de cujas encostas surgem, ou melhor, caem desbarrancadas, quase a pique, em certos lugares realmente íngremes. Para se chegar ao alto, há um caminho talhado na rocha calcária, que arranha os flancos do monte, com uma vereda que em certos pontos tem como limites de sua largura, de um lado a parede vertical do monte e do outro o precipício que se abre. E o caminho escabroso de um amarelento escuro, tendendo um pouco para o vermelhão, parece uma fita jogada por entre o verde poeirento de umas moitas baixas e espinhosas. Eu diria que suas folhas são os seus próprios espinhos que cobrem as pedregosas e áridas encostas, ornando-se com borlas aqui e ali de uma flor de viva cor roxo avermelhada, semelhante a um penacho ou a um floco de seda, arrancado das vestes de algum infeliz que passou por aqueles espinheiros. E essa veste torturante cheia de pontas de espinhos, de um verde azulado e triste, como se tivesse sido pincelado com uma cinza impalpável, se estende em faixas até as bases do monte, e pela planície entre o monte e os outros montes, tanto para o noroeste como para o sudeste, chegando-se aí aos primeiros lugares, onde há verdadeira erva e verdadeiros arbustos que não torturam nem são inúteis. Sobre esses lugares as pessoas acamparam e com paciência estão esperando a vinda do Senhor. Deve este ser o dia seguinte ao do discurso aos apóstolos. A manhã está fresca e o orvalho ainda não se evaporou de sobre todas as folhas, especialmente daquelas que ainda estão mais à sombra, onde o orvalho enfeita os espinhos e flores, transformando em flocos de diamante as estranhas flores dos arbustos espinhosos. Esta, com certeza, para este triste monte é a hora da beleza, porque nas outras horas, sob um sol desapiedado ou nas noites de lua, deve ser horrível o aspecto deste lugar de expiação infernal. Para o leste há uma rica e vasta cidade na planície fértil, e não se vê nada mais deste lado da encosta, ainda baixa, onde estão os peregrinos. Mas lá do alto os olhos podem apreciar uma vista muito bonita que abarca as regiões vizinhas. Creio eu que pela altura do monte, nossa vista deveria esplaiar-se até por sobre o mar Morto, as regiões a oriente dele, como também até as cadeias da Samaria e as que nos escondem em Jerusalém. Mas eu não estive lá em cima e por isso os apóstolos circulam pelo meio da multidão, procurando conservá-la quieta e em ordem e colocar nos melhores lugares os doentes. Alguns discípulos, talvez os que trabalham nesta região e que haviam guiado perto dos confins da Judéia os peregrinos desejosos de ouvir Jesus, os ajudam a fazer o que desejam. A aparição de Jesus é repentina. Ele está vestido de linho branco, mas envolvido em um manto vermelho, para conciliar o calor das horas do sol com o frescor das noites que ainda não são as de verão. Jesus está olhando sem que o vejam. Para as pessoas que o estão esperando, está sorrindo.
Parece que ele está vindo de trás oeste do monte, da meação da altura do mesmo, e vai descendo rapidamente pela vereda difícil. O menino, não sei se para acompanhar o voo de uns passarinhos que estavam aninhados por entre as touceiras e levantaram voo, tendo sido espantados por uma pedra que veio rolando lá de cima, ou por uma atração do olhar, vê Jesus e grita dando uns pulos: "É o Senhor!" Todos se viram e veem Jesus, que não está longe, a uns 200 metros no máximo. Esforçam-se para correr até ele, mas ele, com um gesto dos braços e com a voz que chega clara até eles, talvez ajudada pelo eco do monte, lhes diz: "Ficai onde estão." E sempre sorrindo desce até os que o esperam, parando no ponto mais alto da planície. De lá ele os saúda: "A paz esteja com todos." E com um particular sorriso repete a saudação aos apóstolos e discípulos que estão perto ao redor dele. Jesus está radiante de beleza. Com o sol à sua frente e o flanco verdolengo do monte às suas costas, parece uma visão de sonho. As horas passadas na solidão, um fato por nós desconhecido, talvez um transbordar sobre ele das carícias paternas, não sei porquê, acentuam a sua sempre perfeita beleza e a fazem gloriosa e cheia de dignidade, pacífica, serena, eu diria alegre, como de quem volta de um encontro de um amor divino que transluz, multiplicado por centenas e centenas de vezes tudo quanto no conjunto é um dom visível, uma mostra do pobre amor humano. E o Cristo com ele está fulgurante e aprisiona os presentes que, admirados, o estão contemplando em silêncio, como se estivessem intimidados pela intuição de um mistério, o da reunião do Altíssimo com o seu Verbo. É um segredo, uma hora secreta de amor entre o Pai e o Filho. Ninguém a conhecerá nunca, mas o Filho conserva dela o sinal, como se depois de ter sido o Verbo do Pai, como ele está no céu, com dificuldade pudesse voltar a ser o Filho do homem. A divindade transborda, explode, irradia da sua humanidade, como o óleo suave que sai de uma argila porosa, ou como a luz de uma fornalha coberta por um véu de vidros opacos. E Jesus inclina seus olhares radiantes, vira o seu rosto feliz, esconde o seu maravilhoso sorriso curvando-se sobre os doentes que ele vai acariciando e curando e que olham espantados para aquele rosto cheio de luz e de amor, inclinado sobre a miséria deles para lhes dar alegria. Mas depois ele precisa erguer-se de novo e mostrar ao povo o que é o rosto pacífico do Santo, do Deus feito carne, ainda todo envolto na luminosidade deixada pelo êxtase. Ele repete: "A paz esteja convosco." Até sua voz está mais musical que de costume, cheia de notas suaves e triunfais. Poderosa, ela se espalha por entre os 1000 ouvintes, vai em busca dos corações, acaricia-os, sacode-os, os convida a amar. A não ser aquele grupo dos fariseus áridos e ásperos, espinhosos e carrancudos, mais do que o próprio monte, que estão como umas estátuas da incompreensão e do ódio em um canto, a não ser também o outro grupo que todo de branco e separado está escutando de um lado e que eu ouço que estão sendo mostrados por Bartolomeu e Iscariotes como sendo os essênios. Enquanto Pedro resmunga: "E assim temos um poleiro a mais de gaviões, os outros estão todos atentos." "Oh, deixa-os agir, o verbo é para todos", diz Jesus sorrindo a seu Pedro, referindo-se aos essênios. Depois ele começa a falar: "Como seria belo se o homem fosse perfeito como o Pai do céu quer.
perfeito em todos os seus pensamentos, afetos e atos. Mas o homem não sabe ser perfeito e usa mal dos dons de Deus, o qual deu ao homem a liberdade de agir, ordenando-lhe, porém, que faça as coisas boas, aconselhando-lhe as perfeitas, de tal modo que o homem não possa dizer que não sabia. Como o homem usa da liberdade que Deus lhe deu, assim como poderia usar dela um menino na maior parte da humanidade, ou então como um estulto, ou até como um delinquente por outros. Mas depois disso vem a morte, e então o homem é sujeito ao juiz, que severo lhe perguntará: como foi que usaste e abusaste do que eu te dei? Que pergunta terrível! Aí então é que os bens da terra aparecerão como menos do que uns pedacinhos de palha, bens por causa dos quais frequentemente o homem se torna pecador. Pobre de uma eterna miserabilidade, nu, sem aquela veste que ninguém pode fazer igual, estará envelhecido e tremendo diante da majestade do Senhor Juiz, e não encontrará palavras para justificar-se. Porque sobre a terra é fácil justificar-se enganando os pobres homens, mas no céu isso não pode acontecer. A Deus não se engana nunca, e Deus não aceita combinações nunca. Como então nos salvaremos? Como é que faremos que tudo sirva para a salvação? Até aquilo que veio da corrupção, que transformou os metais e as pedras preciosas em instrumentos de riquezas, que acendeu as ânsias do poder e os apetites da carne? Não poderá então o homem, que por mais pobre que seja, sempre pecar desejando imoderadamente o ouro, os carcos e as mulheres, e às vezes se torna ladrão dessas coisas para poder ter o que o rico tinha? Não poderá então o homem, seja ele rico ou pobre, salvar-se nunca? Sim, ele pode. E como? Usando das riquezas para fazer o bem. O pobre que não tem inveja, que não pragueja, que não cobiça o que é dos outros, mas se contenta com o que tem, usa do seu humilde estado para com ele construir sua santidade futura. E, na verdade, a maioria dos pobres sabe fazer isso. Os ricos sabem menos, e para eles a riqueza é uma contínua armadilha de Satanás e da tríplice concupiscência. Mas ouvi uma parábola, e vereis que os ricos também podem salvar-se, mesmo sendo ricos, reparando os seus erros passados com um bom uso das riquezas, mesmo as mal adquiridas, porque Deus, o Senhor boníssimo, deixa sempre muitos meios aos seus filhos para que se possam salvar. Havia, pois, um rico que tinha um administrador. Alguns que eram inimigos deste, porque invejavam o bom cargo que ele tinha, ou então porque eram muito amigos do rico e se preocupavam com o seu bem-estar, foram ao patrão acusar o administrador que ele tinha esbanjado os teus bens. Ele se descuida de fazê-los produzir, abre os olhos, trata de defender-te. O rico, tendo ouvido aquelas contínuas acusações ao seu administrador, mandou o administrador comparecer à sua presença e lhe disse: sobre ti disseram-me isto e aquilo. Como foi que fizeste uma coisa destas? Presta-me contas da tua administração, pois eu não te permito mais estar à frente dela. Eu não posso confiar em ti, não posso dar um exemplo de injustiça nem de estupidez, que levaria os outros empregados a agirem como tu ages. Vai e volta amanhã com toda a escrita, para que eu a examine e me ponha a par da situação dos meus bens, antes de confiá-los a um novo administrador. Ele despachou o administrador, que se foi pensativo, dizendo a si mesmo: e agora? Que vou fazer, agora que o patrão me tira a administração? Economias eu não tenho, porque é certo, como eu estava de poder viver sossegado, eu tanto usurpava os bens como gozava com eles. Ir agora fazer-me de camponês e de súdito não dá,
porque me desacostumei do trabalho e estou viciado nas farras. Pedir esmola? Isso não. Seria rebaixar-me demais. Que farei então? Ele pensou e julgou ter achado um modo de sair-se bem de sua penosa situação. E pensou assim: encontrei com os mesmos meios com que eu consegui uma boa vida até agora. De agora em diante conseguirei ter amigos que me hospedarão por reconhecimento quando eu estiver fora da administração. Quem faz benefícios sempre tem amigos. Vamos então fazer benefícios para sermos beneficiados e vamos logo antes que a notícia se espalhe e fique tarde demais. E tendo ido aos diversos devedores do seu patrão, disse ao primeiro: quanto estás devendo ao teu patrão pela soma que ele te emprestou na primavera há 3 anos? E o interrogado respondeu: 100 barris de óleo pela soma e com juros. Oh, pobrezinho, tu assim cheio de filhos, tu preocupado com as doenças dos filhos, teres que pagar tudo isso? Ele não te fez empréstimo no valor de 30 barris? Sim, mas eu estava com uma necessidade urgente, ele me disse, eu te dou, mas com a combinação de que tu me dás com esta soma, o que esta soma rende em 3 anos. E me arrendou tudo pelo valor de 100 barris, e eu lhes devo dar. Mas isso é uma usura. Não, não. Ele é rico e tu mal estás tendo para comer. Ele tem família pequena e tu tem uma grande. Escreve que ele te arrendou por 50 barris e não pensa mais nisto. Eu jurarei que isto é verdade e tu terás o teu bem-estar. Mas tu não me trairás se ele vier a saber? Pensas assim: eu sou administrador e o que eu juro é sagrado. Faze como eu te digo e sê feliz. O homem escreveu, assinou e disse: bendito sejas tu, meu amigo e salvador, como te recompensarei. Mas de modo nenhum quer dizer que se por causa de ti eu tivesse que sofrer e ser expulso, tu me acolherias por reconhecimento. Mas com certeza, conta comigo então. O administrador saiu dali e se dirigiu a um outro devedor, mantendo mais ou menos a mesma conversa. Este devia pagar 100 alqueires de trigo, porque a seca durante 3 anos havia destruído os cereais e ele tinha precisado recorrer ao rico para sustentar a família. Mas não penses nem em dobrar o que ele te deu. Nega-lhe o trigo. Está exigindo o dobro de alguém que tem fome e tem filhos, enquanto que o que é dele está caronchando nos celeiros, pois isso ele possui com grande fartura. Escreve 80 alqueires. Mas se ele se lembrar que me deu 20 mais 20, depois 10. Mas de que queres que ele se lembre? Eu os dei e eu não quero pensar nisso. Faze assim e fica firme em teu lugar. É necessário que haja justiça entre pobres e ricos. Pois eu, se fosse o teu patrão, quereria somente os 50 alqueires e talvez até os perdoasse. Tu és bom, se todos fossem como tu, lembra-te de que minha casa é tua amiga. O administrador foi atrás de outros usando sempre o mesmo método, comprometendo-se até a sofrer para pôr as coisas em seus lugares com justiça. E ofertas de ajuda e bênçãos choveram sobre ele. Tendo assim garantido o seu amanhã, foi ele tranquilo até o patrão, o qual, por sua vez, havia investigado a vida do administrador e descoberto o jogo dele. Contudo, ele o elogiou, dizendo: o teu modo de agir não foi bom, e por ele eu não te elogio, mas eu devo louvar-te pelo teu tino. Em verdade, os filhos deste século são mais perspicazes do que os filhos da luz. E o que o rico disse, eu também vos digo: a fraude não é uma coisa bonita, e por praticá-la eu jamais louvarei a ninguém. Mas eu vos exorto a serdes pelo menos como filhos do século, perspicazes usando os meios do século a fim de fazê-los usar de suas moedas para entrar no reino da luz. Isto quer dizer que por meio das riquezas terrestres, que são os meios injustos na repartição e usados para a aquisição de um bem-estar transitório, que não tem valor no reino eterno, fazei por meio deles amigos vossos que vos abram as portas do reino. Fazei o bem com os meios que tendes, restituí aquilo que vós ou outros de vossa família apanharam sem terem direito de fazê-lo. Afastai-vos de um afeto doentio e culpado para com as riquezas, e todas essas coisas serão como amigos, que na hora da morte vos abrirão as portas eternas e vos receberão nas moradas dos bem-aventurados.
Como podeis exigir que Deus vos dê os seus bens no paraíso, se estáis vendo que não sabeis fazer uso nem dos bens terrestres? Quereis que, o que é uma suposição impossível, que ele admita na Jerusalém celeste elementos esbanjadores? Não, nunca. Lá em cima se viverá com caridade, com generosidade e justiça, todos por um e todos por todos. A comunhão dos santos é uma sociedade ativa e honesta, uma santa sociedade, e ninguém que tiver mostrado que é injusto e infiel pode entrar lá. Não digais, mas lá em cima seremos fiéis, porque lá em cima teremos tudo sem nenhum temor. Não, quem é infiel no pouco seria infiel também se possuísse tudo. E quem é injusto no pouco é injusto no muito. Deus não confia as verdadeiras riquezas a quem, na prova terrena, mostra que não sabe usar das riquezas eternas. Como é que Deus pode confiar-vos um dia no céu a missão de espíritos sustentadores dos irmãos sobre a terra, quando tiverdes mostrado que extorquir e fraudar e conservar com avidez foi o que soubeste fazer aqui? Por isso, ele não vos dará o vosso tesouro, mas o dará àqueles que souberam ser precavidos nesta terra, usando até daquilo que era injusto e prejudicial em obras que os tornam justos e retos. Ninguém pode servir a dois patrões, porque será de um ou de outro, ou odiará um ou ao outro. Os dois patrões entre os quais ele pode escolher são Deus e o dinheiro. Mas se ele quiser servir ao primeiro, não pode vestir as insígnias, atender aos comandos nem fazer uso de meios do segundo, que é o dinheiro. Uma voz se levanta no meio do grupo. Uma voz se levanta no meio do grupo dos essênios. O homem não está livre para escolher, ele é constrangido a seguir seu destino. Nós não dizemos que tal destino esteja distribuído sem sabedoria. Pelo contrário, a mente perfeita estabeleceu, por seus próprios e perfeitos desígnios, o número daqueles que serão dignos dos céus. Os outros inutilmente se esforçarão para consegui-lo, assim é. De outro modo não pode ser. Assim como alguém, ao sair da casa, pode estar indo ao encontro da morte por causa de uma pedra que escapa da cornija, enquanto que um outro, no ponto mais encarniçado de uma batalha, pode se sair bem, sem levar nenhuma pequena ferida. Igualmente, aquele que quer salvar-se, mas não está escrito que ele o deva ser outra coisa, não fará a não ser o pecado, mesmo sem o saber, porque está decretada a sua condenação. Eles acreditam que é destino, já está tudo predestinado. Nossa, que horror, que crença horrorosa é essa? Não, homem, assim não é. E trata de mudar de opinião, pois assim pensando fazes uma grave afronta a Deus. Por quê? Prova-o para mim e mudarei de opinião. Porque tu, dizendo isso mentalmente, já estás admitindo que Deus é injusto para com as suas criaturas. Ele as criou de modo igual e com o mesmo amor. Ele é um pai perfeito em sua paternidade, como em todas as outras coisas. Como é então que ele pode fazer distinções, e quando o homem é concebido, amaldiçoá-lo enquanto ele ainda é um embrião inocente? E isso desde quando ele ainda é incapaz de pecar? Para ter um ressarcimento pela ofensa que recebeu do homem. Não, não é assim que Deus busca ressarcimento. Ele não se contentaria com um miserável sacrifício como esse. Afinal, um sacrifício injusto e forçado. A culpa para com Deus só pode ser tirada pelo Deus feito homem. Ele é o que será o expiador, não este ou aquele homem. Oh, se tivesse sido possível que eu tivesse que tirar somente a culpa original. Que a terra não tivesse tido nenhum Caim, nenhum Lameque, nenhum corrompido sodomita, nenhum homicida, ladrão, fornicador, blasfemo, nenhum sem amor aos pais, nenhum perjúrio e assim por diante. Mas de cada um desses pecados não é Deus, mas é o próprio pecador que é o culpado e o autor de tudo. Deus deu a liberdade aos filhos de escolherem o bem e o mal. Mas ele não fez bem, grita um escriba. Ele nos tentou, além da medida, sabendo que éramos fracos, ignorantes e envenenados, colocou-nos diante da tentação. Isto é imprudência e malvadez. Tu, que és justo, deves me dar razão, pois eu digo uma verdade. Tu estás dizendo uma mentira para me tentares. Deus a Adão e Eva tinha dado todos os conselhos, e para que serviu? Nisso também ele fez mal? Ele não devia ter posto a árvore e a tentação no paraíso?
E então qual seria o merecimento do homem? Viveria sem isso, viveria sem seu próprio merecimento e somente pelo merecimento de Deus. Eles estão te querendo tentar, mestre. Deixe essas serpentes e dá ouvidos a nós que vivemos em continência na meditação. Grita de novo o essênio. Sim, vós viveis, mas de um modo mau, porque não viveis santamente. O essênio não respondeu essa pergunta, mas perguntou: como me apresentaste uma razão persuasiva sobre o livre-arbítrio, e eu irei meditar nela sem preconceitos, esperando poder aceitá-la. Mas agora dize-me uma coisa: crês tu realmente em uma ressurreição da carne, em uma vida dos espíritos de novo unidos a ela? E queres então que Deus ponha fim à vida do homem? Mas a alma, se é verdade que o prêmio a torna feliz, para que é que ressuscita a matéria? Será que isso vai aumentar a glória dos santos? Nada poderá aumentar a glória que um santo terá quando ele possuir a Deus. Só uma coisa aumentará essa glória no último dia, é a de ficar sabendo que o pecado não existe mais. Mas não te parece justo que, assim como durante este dia a carne e a alma estiveram unidas na luta para conseguir céu, assim no dia eterno que a carne e a alma estejam unidas para gozarem do prêmio? Não estás convencido disto? E então por que vives em continência e meditação? Para ser homem de modo mais perfeito acima dos outros animais que obedecem aos instintos desenfreadamente, e para ser maior do que a maior parte dos homens que estão emporcalhados pela animalidade e ainda vivem exibindo filactérias e fímbrias, e franjas e vestes largas e se dizem os separados. Anátema! Os fariseus, tendo recebido em cheio as flechadas, o que fez a multidão murmurar sua aprovação, estão se contorcendo e gritando como uns possessos. Ele nos está insultando, mestre. Tu conheces a nossa santidade? Defende-nos então, grita eles, gesticulando. Jesus responde: ele também conhece a vossa hipocrisia. Vossas vestes não correspondem à vossa santidade. Mereceis ser louvados e eu poderei falar. Mereceis ser louvados e eu poderei falar. Mas a ti, Essênio, eu te respondo que muito demais te sacrificas por pouca coisa. Por quê? Por quem? Por quanto? Por um louvor humano, por um corpo mortal, por um tempo que passa rápido, como o voo de um falcão. Procura engrandecer o teu sacrifício. Crê no Deus verdadeiro, na feliz ressurreição, na vontade livre do homem. Vive como um asceta, mas por essas razões sobrenaturais, e com a tua carne ressuscitada gozarás da eterna alegria. É tarde, já estou velho, talvez eu tenha estragado a minha vida pertencendo a uma seita cheia de erros. Tudo terminou. Não, nada terminou para quem quer fazer o bem. Ouvi, ó pecadores, ó vós que estáis em vossos erros, ó vós, seja qual for o vosso passado, arrependei-vos. Vinde a misericórdia, ela vos abre os braços, ela vos indica o caminho. Eu sou a fonte pura, a fonte da vida. Jogai fora as coisas que até aqui vos extraviaram. Vinde nus para o banho, revesti-vos de luz, renascei. Andastes roubando como ladrões pelas estradas, ou como gente fina com esperteza nos negócios e nas administrações? Vinde, tendes sido opressores? Vinde, vinde, arrependei-vos, vinde ao amor e à paz. Oh, mas deixai que o amor de Deus possa derramar-se sobre vós. Aliviai-o nesse seu amor que vive tão angustiado pela vossa resistência, por vosso medo e vossas titubeações. Eu vos peço em nome do meu e vosso Pai, vinde a vida e a verdade e tereis a vida eterna. Um homem do meio da multidão grita: eu sou rico e pecador, que devo fazer para ir? Renuncia a tudo por amor a Deus e a tua alma. Os fariseus murmuram e zombam de Jesus, dizendo ser ele um vendedor de ilusões e de heresias, um pecador que se finge de santo, e o advertem, dizendo que os hereges são sempre hereges, que são assim os essênios. Dizem que as conversões repentinas não são mais do que exaltações momentâneas e que o impuro será sempre assim,
E o ladrão sempre ladrão, o homicida sempre homicida, e terminam dizendo-lhe que somente eles que vivem na santidade perfeita têm direito ao céu e a fazer a pregação perfeita. Era um dia feliz. Uma semeadura de santidade descia até os corações. O meu amor, nutrido pelo beijo de Deus, dava vida às sementes. O Filho do Homem estava feliz em santificar. Vós me envenenais o dia, mas não importa. Eu vos digo, se agradável não vos for, de vós é a culpa. Eu vos digo que vós sois daqueles que parecem justos ou tentam parecê-lo à vista dos homens, mas justos vós não sois. O que é grande à vista dos homens é abominável diante da imensidade da perfeição de Deus. Vós gostais de viver falando na lei antiga, porque então não a praticais? Vós modificais a lei conforme as vossas conveniências, tornando-a pesada com pesos que vos são úteis. Porque então não quereis que eu a modifique em favor desses pequenos, tirando dela todas as franjas e os isites e telefins pesados, inúteis que são preceitos criados por vocês, e tais e tantos que a lei essencial até desaparece por baixo deles e morre afogada? Eu tenho piedade desse povo, destas almas que procuram respirar na religião e acham que o nó dela está frouxo. Eles procuram o amor e o que encontram é o terror. Não, vinde, ó pequenos de Israel. A lei é amor, Deus é amor. Assim é que eu digo aos que têm medo de vós. A lei severa e os profetas ameaçadores que me predisseram, mas que não conseguiram frear o pecado, não obstante os urros do seu profetizar angustioso, chegaram até o tempo de João. De João para cá chegou o reino de Deus, o reino do amor, e eu digo aos humildes, entrai nele, ele é para vocês. E todos aqueles que são de boa vontade se esforçam por entrar nele. Mas para aqueles que não querem inclinar a cabeça, bater no peito e dizer eu pequei, para esses não será o reino. Está escrito, circundai o vosso coração, sem endurecerdes ainda mais a vossa cerviz. Esta terra viu o prodígio de Eliseu, que fez ficarem doces as águas amargas ao jogar sal dentro delas. E eu não jogo sal da sabedoria em vossos corações? E então será que sois inferiores às águas e não mudais o vosso espírito? Misturai as vossas fórmulas o meu sal e elas terão um sabor novo, capaz de dar à lei a sua primitiva força. Em vós antes dos outros, porque sois os mais necessitados. Vós dizeis que eu mudo a lei. Não, vós mentis. Eu restituo a lei à sua primitiva forma por vós deturpada. Porque é uma lei que durará tanto quanto a terra, e antes haverão de desaparecer o céu e a terra do que um só dos teus termos e dos seus conselhos. E se vós a mudais porque assim vos agrada, se buscais pretexto para justificar escapatórias para as vossas culpas, ficais sabendo que isso não adianta. Não adianta, ó Samuel, não adianta, ó Isaías, sempre foi dito. Não cometer adultério, e eu completo, quem manda embora uma esposa para tomar outra é adultério. E quem se casa com uma repudiada pelo marido é adúltero, porque aquilo que Deus uniu só a morte pode separar. Mas as palavras duras são para os pecadores impenitentes, aqueles que pecaram, mas se arrependem com desolação do que fizeram. Que fiquem sabendo, creiam que Deus é bondade, e vão a Ele que os absolve, perdoa e admite a vida. Ide para com esta certeza, espalhai-a nos corações, pregai a misericórdia que vos dá a paz, abençoando-vos em nome do Senhor. O povo vai saindo lentamente, ou porque o caminho é estreito, ou porque Jesus o atrai, mas vai sorrindo. Ficam os apóstolos com Jesus e falando, vão pegando o caminho. Procuram sombra caminhando ao lado de um pequeno bosque, de umas tamareiras descabeladas. Mas dentro do bosque está um essênio, aquele que falou com Jesus. Ele está tirando suas vestes brancas. Pedro, que vai à frente de todos, fica espantado ao ver que o homem que ficou somente com as calças curtas vai correndo atrás de Jesus, dizendo: Mestre, um doido, aquele que estava falando contigo, essênio, ele se desnudou, está chorando e suspirando, não podemos ir lá?
Mas o homem magro, barbudo, que de fato está nu em seu corpo, menos nas partes cobertas pelas calças curtas e pelas sandálias, chorando e batendo no peito, ele se prostra. Pois eu sou o milagre do coração. Tu curaste meu espírito. Eu obedeço a tua palavra. Eu me revisto da luz, deixando todos os outros pensamentos que fossem para mim vestes de erro. Eu me separo para meditar no Deus verdadeiro, para conseguir vida e ressurreição. Assim está bom? Mostra-me o novo nome e o lugar onde eu possa viver de ti das tuas palavras. Ele está doido, nós não sabemos ainda viver, nós que já ouvimos tantas coisas, e eles só com ouvi-las uma vez dizem uns aos outros, os apóstolos. Mas o homem que os ouviu lhes diz: E querei-vos impor limites a Deus? Ele me quebrantou o coração para dar-me o espírito livre, Senhor, suplica, estendendo os braços para Jesus. Sim, chama-te Elias agora, e sê fogo. Aquele monte é cheio de cavernas. Vai para ele, e quando perceberes que a terra está tremendo por um grande terremoto, saia, e vai procurar os servos do Senhor para te unires a eles. Tu renascerás para seres um servo, tu também vai. O homem lhe beija os pés, levanta-se e pega o caminho. Mas ele vai assim, nu assim? Perguntam os apóstolos aturdidos. Dá-lhe um manto, uma faca, uma isca e um fuzil, e um pão. Ele caminhará hoje e amanhã, e depois, onde pararmos, ele vai retirar-se para a oração, e o Pai proverá para o seu filho. André e João partem dali correndo e o alcançam, quando ele já estava para desaparecer atrás de uma curva. Eles voltam dizendo: Ele os recebeu, nós ainda não lhe mostramos o lugar onde estávamos. Que presa inesperada, Senhor! Deus está sobre as rochas. Deus até sobre as rochas faz que floresçam flores. Até nos desertos os corações faz surgirem espíritos cheios de boa disposição. Para conforto meu, agora vamos para Jericó, pararemos em alguma casa na campina. E assim termina a visão Fiat.